E olha, gente, numa medida emergencial, o governador Ibanez Rocha suspendeu as férias de todos os bombeiros que estejam em descanso. É um momento de emergência. Então, por isso ele justifica essa medida. A Maíra fala com a gente agora, porque esse anúncio foi feito naquela reunião que a gente adiantou pela manhã ontem aqui, né? Agora, a gente quer saber o que mais ficou definido nesse encontro, qual é o tamanho do nosso contingente para combater as queimadas aqui no Distrito Federal, hein, Maíra? A situação aí por onde você está não está fácil não, né? Não tá, e a gente percebe isso até pelo pessoal que está combatendo essas chamas, tá, Neila? A gente chegou aqui na troca de turno, o pessoal que trabalhou durante toda a madrugada combatendo as chamas aqui no Parque Nacional e o pessoal que entrou agora há pouco, viu? Então eles estão nessa força-tarefa para combater essas chamas. É um incêndio que até a última atualização ainda não foi controlado. A gente vai ter daqui a pouquinho uma coletiva de imprensa às 10 horas da manhã para atualizar o tamanho dessa área queimada, como é que está a situação agora, se as chamas de fato já estão se alastrando com uma forma mais lenta ou se estão apenas com alguns pontos quentes que estão sendo monitorados e também para saber a questão dessa fumaça. Tudo isso vai ser repassado durante essa coletiva. O que a gente sabe até agora com relação a esse incêndio aqui é que nós temos uma área equivalente a 700 mil campos de futebol já de área queimada. O Parque Nacional, ele fica aqui às margens da EPE, um incêndio que começou no domingo, perto de meio-dia. E agora, Neila, diante dessa situação, como você já adiantou para a gente aí a informação, foi solicitada a suspensão das férias dos bombeiros e também aqueles bombeiros que estavam prestando serviços em outros estados foram convocados para combater as chamas aqui no Parque Nacional. Última atualização, nós tínhamos cerca de 500 homens mobilizados para combater essas chamas. Corpo de Bombeiros, ICMBio, IBRAM e também Preve Fogo. Essas são os órgãos, são os homens que estão combatendo essas chamas. Juntando os bombeiros que tiveram as férias suspensas e que foram convocados de outros estados, né, que estavam prestando serviços em outros estados, a gente tem uma força-tarefa aí de 1.500 pessoas, então, envolvidas nesse combate aqui no Parque Nacional. É uma situação que chama a atenção porque, Neila, nós estamos na base de onde esses bombeiros, esses homens, na realidade, estão saindo. Eu vou pedir para o Sidney Vicente só dar uma passeada com a câmera aqui para a gente mostrar. Olha só, a gente está mostrando algumas viaturas que estão aqui estacionadas. São viaturas que estão a serviço aqui dos bombeiros, viaturas de combate às chamas. Agora há pouco tinha uma aeronave aqui, no total são 3 aeronaves também. Aí nessa força-tarefa, 2 aeronaves do ICMBio e uma aeronave do Corpo de Bombeiros, tá? Elas estão aqui estacionadas, estão sendo feitos revezamentos. Ali mais à frente tem montada uma tenda do Corpo de Bombeiros. Essa tenda está até um pouco ali camuflada por conta dessa fumaça que a gente está enxergando aqui. Os bombeiros estão ali também naquela base, tá certo? Ali atrás daquela estrutura de alvenaria, eles estão ali, muitos que trabalharam durante a madrugada, estão agora descansando, estão talvez vendo outras estratégias, tá? E o pessoal do ICMBio também tá aqui. Nesse momento tá até um pouco mais tranquilo, porque já houve a troca de turno para que os bombeiros e os outros homens envolvidos, os outros órgãos, fossem para dentro da mata. A gente conversou até com alguns dessas pessoas envolvidas, Neila, e eles falaram o seguinte, que a preocupação agora também não é só controlar as chamas, mas também dissipar, olha só, toda essa fumaça que a gente está respirando e que a gente está presenciando em vários pontos aqui do Distrito Federal. Nós estamos dentro do parque, na administração, onde foi montada essa base, onde a gente tem autorização para ficar, para acompanhar as informações e essa movimentação. Mas lá na épea, quando estávamos chegando, a gente viu que a situação hoje, terça-feira, está pior
que ontem, segunda, porque ontem a gente via essa fumaça um pouco mais afastada, um pouco mais mesmo para o lado norte, ali um pouquinho depois do noroeste. Essa fumaça hoje, ela invadiu a pista de uma forma que motoristas tiveram até que redobrar a atenção para poder enxergar um pouco à frente. Por isso a preocupação agora dos bombeiros, Neila, no sentido de tentar dissipar essa fumaça que está prejudicando bastante também. Tem a preocupação de acabar com o foco, dissipar a fumaça, e uma outra preocupação constante que tem chamado a atenção é descobrir quem é que está tocando fogo, é fiscalizar a região para que novas queimadas não cheguem. Aí eu te pergunto, Maíra, foi definido ontem que a Polícia Federal entra nessa história para investigar o que pode estar acontecendo. A quem interessa tocar fogo na floresta, o que está sendo investigado, qual é a linha de investigação, o que a gente sabe até agora, Maíra? Neila, olha só, a Polícia Federal já entrou no caso, tá? A gente tem um posicionamento também do GDF, a vice-governadora chegou a se pronunciar no sentido de que isso vai ser investigado. Se foi intencional ou não, isso vai ser descoberto durante a investigação, mas tudo indica que esse fogo começou por uma ação humana. Então, isso está sendo investigado, sim, pela Polícia Federal. O governo está em cima para tentar descobrir de fato o que aconteceu e se houve a intenção, se houve de fato essa ação criminosa, os suspeitos vão responder por isso. A gente também põe em destaque aqui não só essa questão da investigação, a linha que está sendo levada adiante, mas também essa força-tarefa dos bombeiros, viu, Neila? Eles que estão aqui combatendo as chamas, eles estão se arriscando. Um desses bombeiros chegou a ficar ferido. Então, a gente fez uma entrevista com os bombeiros para falar a respeito desse incêndio, para falar também a respeito desse bombeiro, desse militar que acabou ficando ferido com 50% do corpo queimado. E nós também conversamos com Jorge Messias, advogado-geral da União, que ele mencionou quais as ações do governo que estão sendo implementadas para que essa situação seja controlada. A gente vai acompanhar agora as entrevistas. Do ponto de vista que compete ao Estado brasileiro, todas as ações serão adotadas para a responsabilização integral desses infratores ambientais, seja no âmbito criminal, a quem compete aí a responsabilização pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, no âmbito administrativo, pelos órgãos ambientais e no âmbito civil, a partir do trabalho da Advocacia Geral da União. Os infratores terão que recuperar, ressarcir o patrimônio degradado, a biodiversidade degradada, e é por isso que nós estamos apresentando contra esses infratores a primeira grande ação ambiental dessa ordem de 635 milhões de reais. Outras ações serão apresentadas em breve pelo governo federal. Tolerância zero, e nós temos que passar muito claramente a mensagem que a sociedade não vai tolerar que o crime ambiental seja barato. Há indícios que o início foi ali na captação da CAESB, né? A perícia já foi acionada para o local. O militar já foi atendido, né, pelo hospital. Segundo informações da equipe que estava combatendo no local, houve uma virada do vento e aí pegou a equipe desprevenida. E aí o militar tentou correr, mas o fogo chegou a afetá-lo. Maíra, a gente está aqui vendo tudo isso e pensando o seguinte: tão importante quando a gente tem essa força-tarefa agora para mobilizar todo mundo e acabar com essa crise, é a gente ter essa estrutura toda ao longo do ano. A gente precisa ter fiscalização intensa, a gente precisa ter quantitativo para fiscalizar as áreas de floresta do nosso país. A gente tem que saber a importância que tem uma floresta. Se a gente não aprender com tudo isso que a gente está vivendo agora, não vai ter servido todo esse sufoco que a gente está passando. A gente precisa mobilizar o país para tomar conta do que depende da nossa vida, a nossa água, os nossos recursos e a sobrevivência de todos nós. Isso é importante durante todo o ano. A gente está falando aqui de reunir, trazer todo mundo das férias, como disse o governador, para reunir 1.500 pessoas para todo o Distrito Federal. Parece pouco, porque os bombeiros ainda têm os outros chamados, de todos os outros motivos que fazem alguém pegar o telefone e discar para o corpo de bombeiro. A gente tem que levar isso em consideração, porque isso é mais importante do que qualquer coisa, a sobrevivência da humanidade
e a sustentação do planeta. Maíra, eu vou continuar aqui falando sobre esse assunto, porque a gente tem outras abordagens para esse incêndio. Quero que você continue aí apurando. E, claro, beba bastante água, proteja a equipe, que eu sei que é difícil respirar esse ar, falar ao mesmo tempo, tá? Qualquer nova informação, você pode acionar, a gente entra ao vivo de novo, tá bom?